Aqui é o Nilson Alves, esse é o seu canal Nilson Fluquita, iniciando pra você mais um vídeo disso mesmo. Hoje é que dia da semana é? Que dia da semana? Hoje é dia 23 de fevereiro, mas que dia da semana é? Que dia da semana? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! O dia mais esperado da semana chegou! Devagar na onda! Como é a menina canta lá? Vamos lá, vamos esticar o momento de passar vergonha na sexta-feira, vamos lá. Devagar na onda! Bom, já passou aqui o momento, o momento passando vergonha da sexta-feira, mas vamos direto ao assunto. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um pouquinho esse assunto, no meio de tanta notícia ruim, notícia falsa, né? Vamos falar de uma coisa verdadeira. Vou iniciar aqui uma série no meu canal. Faz tempo que eu estou tentando fazer essa série. Foi uma sugestão aqui de um amigo meu do Facebook, que também é inscrito aqui no meu canal, o André Viana, lá do Pará. Ele sugeriu que eu faça uma série. Ele sugeriu, na verdade, que eu falasse sobre a seleção, acho que é da França, de futebol. Aí eu pensei bem e resolvi fazer uma série, já começar a partir de agora a fazer séries sobre as grandes seleções, sobre as seleções que vão participar da Copa do Mundo, e agora, semanalmente, eu vou destacar as grandes seleções. E a primeira seleção não é a brasileira, é a seleção francesa de futebol, que vai jogar a Copa do Mundo desse ano, né? A seleção da França vai estar num grupo que vai ter, eu acho que é o que vai ter o Peru, Austrália, Dinamarca, né? O grupo C, se não me engano, é o grupo da França nessa Copa aqui Copa da Rússia, né? Seleção francesa de futebol representa a França nas competições internacionais, tal. A seleção da França é uma seleção que já foi uma vez campeão do mundo, em 1998, né? Todo mundo lembra, né? Aquele jogo. Eu vou contar uma história sobre aquela época lá, daquele dia. Eu tinha 14 anos de idade. Nossa, e aquele dia a gente tinha uma expectativa alta para o Brasil ganhar aquela Copa, tal, aquele jogo. Era uma segunda Copa que eu estava torcendo mesmo, um fanático mesmo. Aí eu lembro, em 94 eu tinha 10 anos, mas eu torci muito. Mas em 2014 eu era um torcedor um pouco mais, digamos, mais maduro, vamos dizer assim. Eu era mais profissional, vamos dizer assim, né? Eu colecionava tudo quando é coisa de Copa do Mundo, tinha um monte de coisa da seleção e tal. Então era um torcedor mais, digamos, fanático, vamos dizer assim. Eu lembro que eu frustrei, né? Eu tive uma das maiores frustrações da minha vida quando o Brasil, a França fez o primeiro gol, já fiquei abalado. Segundo, né, eu acreditava que o Brasil virava. Quando o Brasil fez o terceiro, eu fui na palágio na minha casa lá, fiquei meio que chateado, não chorando, mas fiquei, sabe, chateado e tal. Mas depois fui amadurecendo, fui vendo que assim, o futebol é interessante, o futebol é legal, mas existe muitas outras coisas da vida pra gente se frustrar, vamos dizer assim, né? Futebol é uma frustração gostosa, é melhor a gente se frustrar por uma derrota do seu time do que você se frustrar pelo governante que fez coisa errada ou por pessoas que te magoaram ou outras coisas ruins, né? Mas não havia um caso. Vamos falar da França. A seleção francesa se tornou uma potência do futebol mundial na década de 1980, né? Quando era comandado por Michel Platini, que é um dos melhores jogadores, foi o melhor jogador da Europa dos anos 80, né? Se bem que teve outros também que jogaram bem lá na Europa, como o Pablo Rossi, campeão mundial, né? Pablo Rossi, o que fez o gol contra o Brasil. E teve outros lá também. Teve acho que um alemão também que era melhor na época, mas o Platini arrebentava. Nunca ganhou Copa do Mundo, né? Ele era daqueles jogadores que entram numa galeria, igual aqui no Brasil tem um Zico, de jogadores que foram grandes jogadores, mas nunca ganhou Copa do Mundo. O Messi tá nessa, né, por enquanto, né? Cristiano Ronaldo também, mas isso não é o caso. Se destacaram pelo valioso futebol apresentado no título da Eurocopa de 1984 e terceiro lugar da Copa do Mundo de 86, além do quarto lugar em 82. E também foram campeões olímpicos, medalha de ouro em 84. E o curioso é que a França, em 90, nos anos 90, ficou duas Copas fora. Ficou a Copa de 90 e 94 fora, né? Argentina, França e Brasil são as únicas seleções do mundo a conquistar a quadrúplice colônia, né? Quadrúplice coroa, vencedor de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Copa das Confederações, Eurocopa e, quer dizer, o Campeonato Continental, né?
Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa das Confederações a nível mundial, e os torneios regionais, no caso da América do Sul, Copa América, caso lá é a Euro, né? Nos melhores anos do Brum viveram na década de 90, apesar que só jogou a Copa de 98, né? Mas a seleção chegou na semifinal em 1996. 2 anos depois conquistou a Copa do Mundo, né, no território francês, e ainda ganhou a Eurocopa. Aí nos Jogos da Franconia, né, que é um jogo... os Jogos da Franconia é um evento muito esportivo, como se fossem os Jogos Olímpicos, mas restritos a seleções, a países franceses. É a mesma coisa que vai acontecer na Austrália, em Gold Coast, agora em abril, os Jogos da Comunidade Britânica, que é países da Grã-Bretanha, que aqui no canal Suquita eu vou fazer uma coberturazinha dos Jogos da Comunidade Britânica, que vai acontecer em abril, né? Muito bem. Quem dera que eu fosse lá, mas tudo bem, eu vou cobrir daqui mesmo. Antes da Copa do Mundo, né? Jogos da Franconia obteve o ouro, né? Em 94, prata em 2001 e tal. Apontada como favorita no Mundial do Japão e a Coreia do Sul, a performance do time francês foi decepcionante. Realmente, a França decepcionou. Acho que perdeu 2 jogos, perdeu para o Senegal o primeiro jogo, acho que empatou com o Uruguai e perdeu para a Dinamarca. Aí ficou fora da Copa do Mundo. Aí em 2006 ela conseguiu redimir, conseguiu o título, o vice-campeonato. Ganhou do Brasil, né? Aquele gol do Tirani Henry, né? Aquele gol, aquele polêmica da meia e tal. Aquele dia também eu fiquei, outro dia também de Copa do Mundo que eu fiquei frustrado também, né? Meio chateado. Só que depois eu pensei assim, não, deixa quieto tal. O Brasil estava passando com outras desgraças, né, outras coisas malditas em 2006. Eu pensei, não, a eliminação do Brasil não vai, não é problema, o problema são outros, porque era ano de eleição, né? Você sabe como é que é ano de eleição em 2006, foi complicado, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Atualmente, então, aí na Copa de 2010, a França foi eliminada com quem mesmo? A França foi eliminada de um grupo que tinha o México, África do Sul e Uruguai. México e Uruguai passaram. O Uruguai, tanto é que foi 4º lugar, semifinalista, né? Aí as campanhas da França, que foi vice, a França foi vice na Eurocopa no Japão, na Eurocopa que aconteceu na própria França, perdeu para Portugal, né? Já as 2 primeiras décadas aqui. Seleção multicultural, né? Já as suas primeiras décadas, os Blues, os jogadores considerados de origem não genuinamente francesas, filhos de imigrantes, e contrapartida e vários nascidos na França. Uma curiosidade sobre isso, né? A seleção francesa tem muitos jogadores que são ou nascidos em país de colônia francesa ou filhos, no caso do Zidane, né? O Zidane é filho de argelino, o Benzema também é filho de estrangeiro, mas não sei de que país ele acho que é do Marrocos, se não me engano. E uma curiosidade, você sabia que esses 2 jogadores, quando tocavam o hino da França, eles não cantam. O caso do Benzema não canta, ele continua jogando. O Zidane não cantava o hino da França, sabe por quê? Porque no hino da França, segundo eles, tem um estrofe que ele estava meio que desmerecendo os estrangeiros, né? E até desmerecendo os estrangeiros. Então ele, como filho de argelino, ele se sentiu mal com a letra do hino da França, sente vergonha e ele não canta o hino da França. Se você for reparar em gravações antigas aí da execução do hino francês, o Zidane e o Benzema não cantam o hino francês por conta de trechos do hino francês. Se você pesquisar o hino francês, você pode achar um trecho que meio que ofende, meio que despreza os estrangeiros. É curioso isso, né? E no Brasil, que é um país que tem muitos imigrantes, graças a Deus não tivemos letras assim, né? Mas tudo bem, né? Bom, cada país tem seu estilo de letra de hino, né? Recentemente, jogadores de descendência, o Benzema é igual o Zidane, é filho de argelino. Aí tem o Sami Nassik. A França foi defendida por diversos vindos da ex-colônia, né? O Joseph Aka na Copa de 34, o Abdelkader Boal da Copa de 38, o Abdelaziz Tioufort na Copa de 54, o William Ayashi na Copa de 1986. Os 3 primeiros na época vinham não havia a seleção argelina, né? Na época, aí jogaram pela França, a maioria argelina, outros também que vêm do norte da África, do Atem Ben Afa, que é
da Tunísia, e tem outros argelinos, muitos argelinos e marroquinos, né? O Admir Aziz de 54 e tal. Negros também, a França foi uma das primeiras seleções europeias a recrutar negros. Um deles é o Raul Dieng, da Copa do Mundo de 1938, que veio aqui da Guiana, né? Da nossa vizinha Guiana Francesa. Na mesma terra de nascimento de Fouet Maludá, que é atual, né? O Maludá agora é da seleção, né? O Maludá também, digamos, é vizinho, né? Ele é daqui da Guiana Francesa, vizinho aqui com o Amapá, né? Aqui do Amapá, aqui no Brasil. Atualmente composto com afro-franceses, que eles chamam, né? Os primeiros se destacarem de verdade na seleção foi o Maron Tesson, nascido em Guadalupe, que é uma ilha do Caribe. Aí tem o Nerê Lilian Thuram, né? Também o Divino Thuram, jogava pra caramba esse Thuram. O Jean Tigua, que vem do Mali. O Diarra também é do Mali. O Sissoko também vem do Mali, né? O Sissoko, o apelido de Sissoko na barriga, não sei porquê. Patrick Vieira, vem do Senegal, né? Patrick Vieira, que já jogou a Copa de foi campeão mundial, né? O Vieira, né? O Patrick Vieira, que hoje, se não me engano, é técnico lá nos Estados Unidos, no Nova York City, né? O Ever Virá, que também vem no Senegal, e vários que vêm da República Democrática do Congo. Thierry Henry, né? Tem a raiz na Martinica. Se você for ver os grandes jogadores da França, né? São originários ou de países, digamos, da África, né? O país de colônia negra, ou de países árabes, né? No caso do Zidane, que é o maior exemplo, né? Do futebol francês. O Platini, ele era originário da França mesmo, né? Ele é originário da França. Aí os centros europeus, tal, teve muitos jogadores, por exemplo, o Platini tinha descendência italiana, na verdade, né? O Cantona, eu lembro desse jogador, que ele jogava na Inglaterra, só fazia bagunça na Inglaterra. Ele nunca jogou Copa do Mundo, mas também só teve fama, né? Só jogou na Inglaterra numa época que não existia a Premier League, era uma liga amadora na época. Não é esse profissionalismo de hoje. Seus sobrenomes são... Então aqui são os centros europeus. Então são jogadores estrangeiros que jogaram. Teve hispânico que jogou também na seleção. O José Gonçalves, o Aviel Cavilli, o Trezeguet, que ele é nascido na Argentina, filho de francês, por isso que ele foi para a França. E jogou recentemente no River Plate da Argentina. Tem um monte de gente aqui, né? Só não tem brasileiro, né? Quem sabe em breve vai ter brasileiro jogando na França, né? Filho de francês, né? O mundo é tão globalizado que vai acontecer isso. Vai chegar um ponto que vamos ser estrangeiro naturalizado brasileiro, tá? No futebol, a gente tem no basquete americano e tal. Mas no futebol, em breve vamos ter nascidos em outros países jogando na seleção brasileira, né? Ou haitiano, ou venezuelano, ou sírio, né? Em breve vamos ter isso, porque o mundo está muito globalizado. Até que as campanhas da Copa do Mundo, né, em 30 caiu na primeira fase, em 34, segunda fase em 38, não pôde participar em 50, né, por uma questão aí de logística. Ficou na primeira fase 54, terceiro lugar em 58, não se classificou para 62, caiu na primeira fase 66, em 70 74 não se classificou, caiu na primeira fase 78, quarto lugar em 82, terceiro lugar em 86, não se classificou para 90 e 94, campeão em 98, caiu na primeira fase em 2002, vice-campeão em 2006, caiu na primeira fase em 2010 e foi quarta colocada em 2014 e classificada para 2018. A França, que é um país assim... Ele não é uma seleção forte, não é igual, por exemplo, de muita presença de Copa do Mundo, igual Itália, né? E não tá nessa Copa. Ai, que porra, que lamento, Itália não tá, puta que pariu. A Alemanha, né? A Espanha, apesar que não tem muito resultado, a Espanha sempre tá constante nas Copas do Mundo. Mas a França, ela oscila. Depois, mesmo que ela ganhou a Copa em 98, ela só fez campanha boa em 2006 com vice-campeonato e em 2014 nas quartas de final. Caiu na primeira fase de 2002 e 2010. É uma seleção que depende muito de... Quando tem uma geração boa, ela vai bem. Quando tem uma geração de transição, ela cai um pouco. Essa Copa, acho que é uma geração de transição. Porque tem aquela geração do Benzema, aquela geração lá do Maludá, aquela geração da Copa de 2014, vai se acabando. Eu não sei se a França vai fazer uma boa campanha agora, em 2018, né? E desempenho na Eurocopa, ela foi campeã em 84, né? Que foi na própria França, e em 2002, e vice-campeã em 2000, né? Que foi dividida entre... A organização foi dividida entre Holanda
e Bélgica. Em 2016 foi vice-campeã, né? A Eurocopa que 2020 ela será em toda a Europa, não será num país só não, vai ser várias sedes em toda a Europa, inclusive a França vai ter sede, né? 2 vezes campeão de Copa das Confederações, campeã olímpica, né? A seleção da França, eu vou mostrar aqui os uniformes da França, desde aqui os uniformes atuais. Eu achei bonito o uniforme 2, né? Que tem as cores, né, do Fraternité, L'Égalité, as 3 cores. Fraternité, L'Égalité. Puta que pariu, calma. A bandeira da França o azul, Liberté, que é liberdade. O branco, L'Igualité, que é igualdade. E o vermelho, que é Fraternité, fraternidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade são as cores da bandeira da França, que para mim é uma das bandeiras mais bonitas do mundo, cara. Uma das bandeiras mais simples e bonitas do mundo, a bandeira da França, né? Da França, que agora está em alta por conta aí do Paris Saint-Germain, um grande time do Paris Saint-Germain que tem o Neymar, né? Então a França o futebol francês está em alta, não só na seleção, mas sim no próprio campeonato, que era um campeonato esquecido, era um campeonato não muito repercutido. Agora o campeonato está sendo muito visto, muito falado, o campeonato francês, por conta da chegada do Neymar, né? O que sempre há um fortalecimento nos campeonatos nacionais quando chega um grande ídolo. Eu lembro do campeonato espanhol, que não era nada, quando muitos craques foram jogar lá. O campeonato italiano também era nada. O campeonato inglês era horrível, começou a ter craque de outros países, começou a crescer. O alemão já é diferente, o alemão sempre foi um bom campeonato, porque a Alemanha sempre teve... A Alemanha, o campeonato nunca precisa... Quer dizer, se bem que tem muitos estrangeiros que jogam lá, mas ela nunca precisou de ter jogadores de fora para ser campeonato forte, né? Diferente de outras nações, sobretudo aqui da França, né? Então, a França, na Copa do Mundo de 2018, ela está na chave C, né? Junto com Dinamarca, Peru e Austrália, e a chance da França passar, né? É um grupo difícil, porque Dinamarca e Peru acho que vai disputar. A Austrália também tem um risco, né?